Hoje, aqui no programa Mulheres que Fazem a Diferença, a gente vai conhecer a história da Maria Helena Kraeski. Ela foi idealizadora em 1995 do Núcleo de Estudos em Ginástica. Desde então, essa iniciativa já levou o esporte ao alcance de centenas de meninas da Grande Florianópolis. Maria Helena, como é que começou o teu envolvimento com a ginástica? Tu era uma criança ainda, né? Então, eu sempre estudei nessa escola aqui, né, no Instituto, e o Instituto tinha um projeto de ginástica e dança. Né? Eu tinha 12 anos, eu estava na 5ª série, então eu fui mais algumas colegas fazer teste para o grupo de dança. Né? Aí nós não fomos escolhidas para dança, mas junto tem uma professora que estava iniciando um projeto de ginástica rítmica na escola. E aí ela nos convidou para que a gente viesse fazer parte do grupo dela de ginástica. Né? Então foi dali, né? A gente começou, isso era 1980, né? Ali a gente começou a trabalhar, então comecei a me envolver com a modalidade, a conhecer a modalidade. Né? Aí passei para a parte de treinamento, participei de alguns eventos, participei de jogos abertos, campeonatos estaduais, campeonatos escolares. Fui a um campeonato brasileiro na época, né? E me mantive nesse grupo até 1988, quando eu me formei na universidade. Aí assim que eu me formei, eu passei a auxiliar essa minha professora, né? Que estava trabalhando aqui ainda. Aqui mesmo? Aqui mesmo, vinculada à escola. A ginástica ela é uma modalidade bastante abrangente, então tem várias ginásticas, né? A ginástica rítmica, que é a que a gente pratica, a ginástica artística, a ginástica acrobática, a ginástica de trampolim, então tem a ginástica aeróbica, então são diferentes modalidades ginásticas. Aqui na escola a gente tem 2 modalidades, que é a rítmica que eu trabalho e a ginástica artística. Né? E dentro das modalidades elas têm características diferentes, então a ginástica rítmica oficial ela é uma modalidade somente feminina, né? Ela é praticada com aparelhos manuais, com a bola, com o arco, com a corda, com as massas e com as fitas. Né? Ela se apresenta de 2 maneiras, com as provas de conjunto e as provas individuais. A corda ela tem a característica de ser um aparelho que as dimensões deles correspondem aos tamanhos da criança que trabalha, da ginasta que trabalha. Então, os menores vão trabalhar com um aparelho menor, mas um aparelho maior. O que a gente faz com uma corda? Aquilo que é comum que as crianças fazem, saltar por dentro da corda, se enrolar por dentro da corda, né? Lançar a corda, recepcionar essa corda, manejar de formas diferentes o aparelho. O arco é um dos aparelhos iniciais da ginástica. Né? Ele tem dimensões oficiais que vão ser diferentes se a ginástica é infantil, se é juvenil ou se é adulto. Né? E aí eu trabalho de diferentes formas, com os movimentos de rotação do aparelho no chão, as rotações em torno da mão, as rotações do aparelho, os grandes lançamentos do aparelho, os rolamentos do aparelho sobre o corpo. Aí todos eles vão ser combinados com os movimentos que ela vai fazer com o corpo dela. A bola é um aparelho bastante familiar das crianças também, né? Por ser um instrumento que elas já trabalham brincam desde criança. Né? Ela tem algumas especificações em termos técnicos, né? Então ela tem em torno de 400 gramas de peso. Vai ser pesada. Levezinha, né? Então ela é do material que tem uma aderência na mão. Né?
E aí a bola a gente vai trabalhar com os movimentos de quicada, os movimentos de rolamento, os movimentos de 8, né, os lançamentos. Então tem uma série de movimentos técnicos pertencentes a esse aparelho também. Essas são as massas. A massa é um equipamento bastante antigo da ginástica, é um dos primeiros aparelhos que foram incorporados à prática da ginástica rítmica. Ela tem a origem dos malabares do circo, e aí ela foi se desenvolvendo, foi sendo modificada e hoje ela tem uma característica um pouco diferente do aparelho do circo. Então eu vou trabalhar com ele, alguns movimentos são semelhantes aos movimentos dos malabares, das clavas, e ela fica, são 2 aparelhos, então ela exige uma coordenação motora um pouco maior, que ela tem que desenvolver as habilidades das 2 mãos, e aí eu vou trabalhar com movimentos de pequenos círculos, com os movimentos de molinete, com os movimentos de lançamento, e aí eu vou ter grandes lançamentos, pequenos lançamentos. Embora a ginástica ela tenha uma série de movimentos que são fundamentais, que são obrigatórios, ela me permite que eu use a criatividade e que trabalhe de diferentes formas e que crie movimentos novos. A fita, ele é o aparelho que traz um maior encanto para o público, pelas possibilidades, por aquilo que ela representa. Então a criança, quando vê a fita, ela se fascina. Às vezes ela vem fazer ginástica por causa da fita, porque ela quer trabalhar com a fita. Mas é um aparelho bastante difícil, porque como ele não tem uma forma, eu preciso dar uma forma para ele. E ele não pode ficar parado, ele tem que estar sempre trabalhando, estar sempre em movimento. Então a gente tem os espirais, que são os movimentos básicos, as serpentinas, os movimentos de 8, os movimentos de circundução. Então tem uma série de movimentos que a gente vai desenvolver junto com o trabalho corporal. Tu tinha alguma especialidade? Qual era o teu instrumento preferido? Eu trabalhava muito bem com o arco e com a fita. Eram os 2 aparelhos que eu tinha maiores resultados, maior facilidade de trabalho. Então os meus melhores resultados vieram com a fita e com o arco. Quando você começou lá com 12 anos, tu não tinha experiência nenhuma, não tinha ninguém na família que fazia ginástica? Não. Eu nem conhecia o que era ginástica, Quando eu fui procurar a dança, E aí, como eu não tinha as habilidades necessárias para a dança, e aí essa professora me convidou, a professora Maria Leonetti, aí eu passei a conhecer a ginástica. Então a gente tinha as habilidades? Eu tinha. Aí a gente treinou, no ano seguinte a gente participou dos Jogos Abertos, em 1981, Para surpresa a gente já ficou classificado em 3º lugar. No ano seguinte a gente ganhou o campeonato escolar, aí a gente teve o direito de representar o estado de Santa Catarina nos Jogos Escolares Brasileiros, a gente foi para o GEBS. Aí no ano seguinte teve o problema das enchentes no estado, aí Santa Catarina cortou os eventos que tinham, a gente não participou desses Jogos Escolares que tinham também, e a gente foi se desenvolvendo dentro daquilo. Em 86, quando eu passei para o curso de Educação Física, motivada pela minha paixão já pela ginástica, eu diminuí o meu ritmo de treino e aí eu auxiliava. Faltava uma ginasta na equipe, aí eu ia lá, eu competia, ajudava, até a época que eu me formei em 86, então que eu passei, em 88, que aí eu passei realmente a atuar como auxiliar técnico. Nós estamos aqui num tablado, assim, como é que funciona aqui o esquema de vocês aqui dentro do Instituto? Os treinos são todos aqui no Instituto Estadual de Educação? Sim, hoje nós treinamos somente aqui no Instituto. E onde é que a gente está aqui? É um tablado? São 2? Como é que funciona aqui? Esse é um tablado oficial de ginástica, Então ele tem padrões internacionais, é um material que a gente conquistou junto ao Ministério do Esporte, em função
do nosso trabalho, das nossas conquistas, né? E aí as meninas, né, é o piso oficial onde elas fazem as atividades, desde a parte de preparação, da parte de treinamento técnico, né? Nosso treinamento envolve uma série de ações diferenciadas, né? E essa é a nossa casa, né? Você falou que tem umas especificações técnicas o piso, né? Ele tem que ser macio, quais são as características? Ele tem um amortecimento embaixo, que é para diminuir o impacto em função dos movimentos que as meninas fazem, então para prevenir algumas lesões, né? É um tapete que auxilia nos movimentos que elas fazem, que contribui para movimentos de rotação e para, né, que elas não se machuquem quando elas fazem os exercícios que elas precisam fazer. Em 1995, então, surgiu o Núcleo de Estudos em Ginástica. Como é que surgiu essa ideia, Maria Helena? Na verdade, em 1995, eu fui aprovada no concurso público para a Universidade do Estado de Santa Catarina, né? E aí eu comecei a fazer parte do grupo de professores do curso de Educação Física da UDESC. E dentre as várias atribuições que a gente tinha, né, a gente tinha uma parte dos projetos de extensão. Então, como eu já tinha um trabalho, já desenvolvia o trabalho da ginástica, eu levei esse trabalho para dentro da universidade, né? E aí a evolução desse projeto fez com que a gente criasse então um núcleo de estudos na ginástica. Aí esse núcleo ele envolve a parte prática que a gente faz, então a gente tem 3 projetos diferentes dentro desse grupo de estudo. Um que é a iniciação à ginástica na escola, então a gente trabalha com crianças da própria escola, a gente intervém em algumas aulas de educação física, apresentando para as crianças o que é a ginástica. O outro é a parte de iniciação à ginástica, onde a gente começa a ensinar a ginástica realmente como modalidade esportiva para as crianças. E o terceiro projeto, que é o de aprofundamento em ginástica, o aperfeiçoamento em ginástica, é onde fazem parte as meninas que competem, que participam de campeonatos. Então já é um grupo que tem um nível técnico bem mais elevado. E tudo isso é de graça? As meninas têm que pagar alguma coisa? Não, o projeto da universidade é um projeto gratuito. Tá? O projeto, hoje a gente tem uma parceria dentro desse projeto, então a gente atua a UDESC, com o Instituto Estadual de Educação, e com a Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis. Então existe uma parceria entre esses 3. O Instituto ele nos ajuda com a parte do local, ele nos cede o local e o pagamento de professores que atuam nessas escolinhas, né? Nós temos hoje 340 crianças fazendo iniciação à ginástica aqui. Faz parte do meu projeto de extensão e a Fundação Municipal de Esporte, ela ajuda a manter as equipes que são de treinamento. Então ela dá um suporte para a gente, para compra de alguns equipamentos, para pagamento de alguns profissionais especializados. Então a gente tem hoje um grupo multidisciplinar que trabalha dentro do núcleo. Então a Fundação ajuda a pagar alguns desses profissionais e nos dá algum suporte com relação a alguns campeonatos, né? Não é uma ajuda muito grande, mas ela ajuda a manter. Como é que vocês fazem a seleção das meninas? Bom, o projeto social, né, nós atendemos crianças, que é o projeto inicial, de 4 anos em diante, né? Então elas são divididas em turmas de faixa etárias diferentes, né? E a gente abre para a comunidade. Primeiro as crianças que são da escola e depois as crianças da comunidade, independente se fazem parte de escolas públicas ou escolas particulares. E aí desse universo a gente vai selecionando as meninas que têm talento e que vão passando para os projetos seguintes, né, para as ações seguintes, que é a parte de iniciação ao treinamento e a parte de aperfeiçoamento do treinamento. Quando você fala em tem talento, a menina tem talento, quais são as características que essas meninas têm que ter para seguir treinando assim, profissionalmente mesmo? Quando elas apresentam as capacidades físicas que são inerentes à modalidade. Então elas precisam ter um biotipo esguio, então elas têm que ser magras, têm que ter as pernas compridas, elas precisam ter uma boa flexibilidade, elas precisam ter força, elas precisam ter resistência, elas precisam ter habilidades manuais com os aparelhos que a gente trabalha. Então quando a gente percebe que essas meninas elas vão conseguir desenvolver isso, porque nem todas apresentam imediatamente, né? A gente precisa desenvolver um olho clínico que vê que essa menina daqui a um tempo ela vai ser um talento. Tem que olhar que ela vai ser que ela vai ser uma grande ginasta. Então a gente tem alguns testes que a gente faz, tem algumas avaliações
que fazem com que a gente identifique esse talento e que a gente consiga desenvolver mais tarde, durante a carreira dela. Quais foram assim, as maiores dificuldades que vocês encontraram nesse trajeto todo? Nossa grande dificuldade é realmente a questão financeira, né? Então isso faz com que a gente não consiga caminhar muito mais em função disso. Por a gente estar dentro de um colégio público, né, a gente trabalha com muitas crianças carentes, com muitas crianças em situação de risco, né? Às vezes a gente tem meninas que são muito talentosas, que têm condições de seguir à frente. Então levar uma menina dessa para um campeonato é muito gasto, é muito complicado. Então esse é um dos grandes entraves que a gente tem. Mas nós já tivemos outros, né? Nós já tivemos grandes conquistas também. Então hoje a gente tem esse espaço aqui que é um espaço maravilhoso para a gente trabalhar. Antigamente a gente não tinha, né? Então a gente às vezes vinha, treinava lá no 12 de Coqueiros, no dia seguinte a gente estava lá no ginásio da Polícia Militar, no outro dia a gente estava lá no Bem Bolado, lá no Morro da Cruz. Então a gente fazia, né, uma via sacra, a gente não conseguia ter um desenvolvimento grande das nossas atividades. Então esse espaço foi uma conquista, na verdade nós tínhamos um espaço lá onde tem aquele tapete verde, era o espaço que eu tinha inicialmente. O projeto foi crescendo, né? Com isso a gente ganhou alguns espaços dentro da própria ginástica brasileira. Então nós fomos reconhecidos como Centro Regional de Treinamento, então nós fizemos parte da Rede Nacional de Treinamento do Ministério do Esporte. Com isso a gente conseguiu alguns equipamentos, então esse tablado que a gente tem hoje é um tablado oficial importado que veio do Ministério, né, do Esporte. Esse outro que está aqui, parte dele a gente construiu, parte a gente adquiriu também, o tapete veio do Ministério. Né? Então alguns equipamentos que a gente tem hoje vieram em função, né, de a gente fazer parte dessa rede de treinamento. São quantos alunos que vocês têm aqui no núcleo trabalhando com hoje vocês? Nós temos 340 meninas na turma de iniciação no projeto social e nós temos 40 meninas no projeto de rendimento. Uhum. O projeto de rendimento é aquele que treina para competição? Isso, são as meninas que hoje competem, que participam de eventos esportivos. Uhum. Aí meninas que foram campeãs brasileiras, que participaram de eventos internacionais. Nós tivemos uma menina que participou agora da Universiade, que é o segundo maior evento esportivo mundial, né? O primeiro é a Olimpíada e o segundo é a Olimpíada Universitária. Vocês também conquistaram muitos prêmios ao longo desses anos. Junto com todo o nosso trabalho, a gente, né, teve algumas conquistas, né? Então, a partir do momento que eu comecei a liderar a equipe de ginástica, né, a coordenar a equipe de ginástica, né, o nosso primeiro grande resultado veio no ano de 2000. Então, de 91 a 2000, né, foram quase 10 anos de muita luta, muito trabalho, muito, né, investimento em capacitação. Em 2000 a gente teve nosso primeiro título estadual. Né? Aí logo depois a gente começou a conquistar alguns outros títulos, nós conseguimos ir para campeonatos brasileiros. Né? Aí nesses campeonatos brasileiros a gente começou a aparecer, né? Começou a galgar alguns caminhos, tivemos vários pódios, tivemos a nossa primeira convocação para a seleção brasileira. Né? Já em 2001, nós tivemos uma menina convocada para a seleção brasileira. E aí o trabalho foi crescendo. Né? Em 2003, teve uma outra grande seletiva, nós tivemos mais 2 meninas, né? Que aí foi a Luísa Matsu, que foi a nossa ginasta que foi para uma Olimpíada. Então, o maior nome que a gente tem da ginástica dentro da nossa equipe é a Luísa. Né? Foi bicampeã pan-americana, né? E participou de uma Olimpíada, ficou em 10º lugar na Olimpíada. Né? Nessa tua, acompanhando há anos já o trabalho dessas meninas, o que a ginástica faz por elas? É uma coisa realmente positiva, assim, até para o dia a dia? Assim, não só a ginástica, o esporte como um todo, né? Ele agrega
uma questão de valores, né, que contribuem na educação dessas meninas. Então, a questão da disciplina, né, a questão de eu ter uma meta e eu precisar trabalhar para alcançar essa meta. Né, o esporte, a ginástica é um esporte bastante difícil, né, ele requer qualidades físicas muito específicas, né, e a busca dessas qualidades físicas é sacrificante. Né. As meninas que estão nas equipes nossas equipes de alto rendimento, elas treinam em torno de 4, 5 horas por dia, todos os dias, né, de segunda a sábado. Então precisa de uma dedicação muito grande. E tudo isso vai incutindo nelas valores diferentes. Né? Então, de saber que para eu conseguir chegar em determinado lugar, eu tenho uma série de passos a traçar. Né? Eu preciso trabalhar com a questão de identificar o meu adversário, respeitar o meu adversário, né? Mas tentar superá-lo dentro da competição. Então, são vários valores que o esporte vai trabalhando e desenvolvendo na educação dessas crianças. Né? Então, assim, nós temos grandes profissionais hoje que passaram por aqui. Meninas que são médicas, meninas que são advogadas, meninas que são engenheiros, que são professoras. Né? Então, que hoje, quando a gente conversa com elas, elas dizem que muito do que elas são hoje, elas devem, né, aquilo que elas aprenderam aqui. Né? E eu acho que não tem coisa mais gratificante para a gente, né, escutar dessas meninas que aquilo que elas fizeram aqui, aquele tempo que elas passaram aqui, né, eles contribuíram para a formação delas e para a construção de cidadãos cada vez mais comprometidos com a sociedade. Né?